Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 20 de maio de 2019. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 21, no versículo de número 33. A parábola do homem que plantou uma vinha. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando a mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. E diz-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. É a parábola do homem que plantou uma vinha. É interessante, meus irmãos, essa parábola, ela começa aqui no versículo 33, e no versículo de número 42 ela dá a interpretação. A própria Bíblia, ela se interpreta, né? A Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia. Houve ainda outra palavra, houve um homem. Esse homem, pai de família, ele representa o nosso Deus, que plantou uma vinha e circuncidou-a um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Essa vinha, ela representa o reino de Deus. Nosso Deus, né? Ele tem um reino, uma vinha, e tem que ter pessoas para cuidar dessa vinha. Então a palavra de Deus diz assim: chegando o tempo de colher os frutos, né? Colher os frutos desta vinha, deste reino, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Esses lavradores aqui representam os judeus, né? Os fariseus ali, os sacerdotes, do versículo 45. Então, ele, chegando o tempo, ó, presta atenção, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, ou seja, os religiosos da época, os fariseus, os sacerdotes, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Esses servos aqui representam os profetas. Foram mortos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Jesus falou sobre isso. Então, meus irmãos, essa palavra é muito interessante. Aqui diz assim: e os lavradores, ou seja, os judeus, eles mataram os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Versículo 36 diz assim: depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe os mesmos. Uma outra
A remessa antes da vinda de Jesus, da primeira vinda, eles mataram também. E por último, então, enviou-lhe o seu filho, ou seja, Deus envia o seu filho a Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Deus envia Jesus a Israel, dizendo: terão respeito ao meu filho, né? Mas isso não aconteceu também. Vendo os lavradores, então, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. Então os judeus, na verdade, eles mataram Jesus, né? Ali, por ciúme também. Eles mataram Jesus, os judeus mataram Jesus. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Tá vendo? Os judeus mataram Jesus. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O que Deus fez, o senhor da vinha, então? O que ele fez? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus. Irmãos, isso aqui foi terrível, né? Dará afrontosa morte aos maus. Os judeus morreram no cerco de Tito, né, no ano 70, e morreram nas câmaras de gás. Isso também se cumpriu. E arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos. Então a vinha ela foi arrendada ao povo gentil. Então agora nós é que cuidamos da vinha, a igreja gentil que cuida da vinha. Entre a igreja, ela está entre a rejeição de Israel, né, até o dia do arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, Deus irá tratar com Israel na grande tribulação, nos 7 anos finais do governo humano. Então, a partir do versículo 42, Jesus, o próprio Jesus, ele vai dar a interpretação de toda essa parábola. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa pedra é Jesus, ele é a Petra, no grego é Petra, pedra angular, pedra de esquina, pedra base. Ele é a base do reino de Deus, ele é a base do cristianismo. Então, os edificadores rejeitaram, ou seja, os judeus rejeitaram Jesus. Essa pedra, então, foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então no versículo 43 diz assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ou seja, o reino de Deus, ele foi tirado de Israel temporariamente, né? Os judeus rejeitaram Jesus. A última tentativa de evangelizar judeus foi através de Paulo, né? Paulo falou assim: era necessário que eu viesse até vocês, mas já que vocês não querem, eu vou evangelizar agora o gentil. Então Israel está sendo rejeitado temporariamente até o dia do arrebatamento. Não que Deus rejeitou Israel para sempre. Isso aí também é errado. Paulo deixa isso claro lá em Romanos 10, 9, 10 e 11. Deus, ele não rejeitou Israel. Israel está rejeitado temporariamente. Então está dizendo aqui: eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Ou seja, a nação gentílica, a igreja. A igreja, então, ela foi colocada entre a rejeição de Israel até o dia do arrebatamento da igreja. O versículo 44 é muito interessante. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á. Está vendo aí que coisa interessante? Judeus tropeçaram na pedra, eles tropeçaram em Jesus e eles foram despedaçados pelos 4 cantos da terra. Eles foram espalhados entre as nações. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á. Judeus tropeçaram em Jesus e foram espalhados entre as nações. A parte B, então, já fala da segunda vinda. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, a pedra cortada sem auxílio de mão, lá de Daniel, capítulo de número 2. A pedra que vem esmiuça tudo. Segunda vinda em Jerusalém. Então essa parábola é muito interessante. O versículo 45, 46, os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava com eles. Realmente, a parábola estava falando com ele.
Os edificadores rejeitaram a pedra, rejeitaram Jesus, os judeus rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram, tropeçaram na pedra e foram espalhados entre as nações, meus irmãos. Então, é uma palavra muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Hoje, na nossa oração de manhã, na nossa igreja, nós compartilhamos lá com os irmãos, né? A gente tem oração todos os dias na igreja de manhã e à tarde no monte. Então estarei orando por todos lá no monte, em nome de Jesus, para todos os inscritos do canal. Estarei orando os irmãos do grupo Israel Figueira. Estarei orando a linha de transmissão da pastora Rita e do pastor Alberto, que é a linha de transmissão hora nona. Irmão, nós precisamos de viver em oração. A oração, ela é a chave da vitória. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que todos vocês tenham um início de semana abençoado na presença do Senhor. Vamos ficar firmes porque Jesus está voltando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.